Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso PetCast. Eu sou Silvia Padim e hoje nós temos um tema muito interessante para falar com vocês, que é sobre os pets não convencionais, por exemplo, aves, répteis, pequenos mamíferos. E hoje nós temos uma convidada muito especial que irá tirar todas essas dúvidas, por exemplo, de manejo, como é que funciona, algumas informações, algumas dicas, enfim, tudo relacionado aos pets exóticos. E para começar, já vou falar um pouquinho também a respeito do nosso prêmio. Nós estamos participando, que é o prêmio Melhores Podcast do Brasil. E como que funciona? É super simples, tem até aqui na tela, depois a gente deixa aqui também o link, né, fixado, que é o seguinte, você vai entrar, prêmio mpb.com.br, na opção ali votar, aí você vai ali em Mundo Animal e ali você vota no PetCast. Nós estamos muito felizes de estar participando, já passamos da primeira fase, nós ficamos em segundo lugar nessa votação e agora já é a fase final, estamos aguardando votos de vocês. Lembrando, esses votos eles são diários, mas eu sei que você às vezes não tem essa disponibilidade, mas na hora que você lembrar, vote na gente que é muito importante, tá bom? E também, se você quer ser patrocinador do nosso PetCast, entre em contato conosco. Vou deixar também aqui o nosso contato. E sem mais delongas, vamos chamar a querida Ana Capistrano. Ela é médica veterinária e pós-graduanda em clínica médica, manejo e preservação de animais selvagens. Pensa, pessoal. E hoje ela veio aqui representando a clínica Vet Catos, que é da doutora Marina, que nós já temos também um episódio gravado aqui com ela, que ela veio falar sobre gatos. Nossa, foi um episódio sensacional. E também nós temos a doutora Bibiana, que veio falar sobre a cannabis, né? O uso dela também na causa animal. E, sem mais delongas, muito obrigada, doutora Ana, por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui conosco hoje. Foi um prazer. Estou muito feliz de estar aqui representando a Vet Catos. Espero esclarecer bem as dúvidas e ter uma conversa bem legal. Bacana. E, para começar, a gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre você, como começou a trabalhar com animais. Conta um pouquinho da sua história para o pessoal te conhecer melhor. Eu fiquei pensando muito sobre em que momento eu acho que eu me tornei veterinária, né? Uhum. Mas eu acho que ninguém escolhe ser veterinária e eu acho que eu já nasci veterinária, né? É um bordão muito clichê que a gente fala, né? Mas é diferente da profissão, que ela é muito romantizada, mas é uma profissão muito difícil. Desde que eu me lembre, lá pelos meus 3, 4 anos, eu já lembro de ter afeição pelos animais, de querer cuidar, recolhia os cachorrinhos da rua, levava para casa. Então, eu acho que eu já nasci veterinária, só a faculdade que me aperfeiçoou depois. Mas acho que todo mundo nasce para ser o que é, né? E eu nasci para ser veterinária. Legal. E você já teve muitos bichinhos na sua vida aí? Conta um pouquinho pra gente. Se você tem os exóticos também? Já tive muitos animais. Na minha casa tinha em torno de 10 cachorros, 10 gatos. Obviamente que antes da faculdade a minha visão era diferente, né? Vou recolher da rua, vou ter uma chácara cheia de animais e vou cuidar deles. Mas depois que a gente entende que não é só um potinho de água, não é só um potinho de comida, a nossa visão começa a mudar, né? Tudo que você tem... Uma frase que eu gosto muito é: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Então, não é só água, não é só comida que eles precisam, é um ambiente adequado, é atenção, é recreação, é levar eles para passear. Então, a minha visão, depois de formada, mudou muito, né? Não é só encher um terreno de animais que eu vou estar salvando eles, não é mais que isso. Porque eu já resgatei muitos animais, né? Eu fiquei na causa animal resgatando por mais de 10 anos. E o que acontece, né? Com algumas pessoas, não aconteciam comigo. Vai muito com a emoção, não vai com a razão, né? Porque, de fato, é isso que você está falando. Quando você resgata um animal
ele precisa de alguns cuidados, e os cuidados, eles são caros, eles não são baratos, né? Então, além disso, também o seu tempo que vai junto, o dinheiro. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas só vão na emoção, né? E muitas vezes acontece de você virar até acumulador, né? Existem, por exemplo, pessoas acumuladoras, e não dá, de fato, uma qualidade de vida para esses animais resgatados, né? Então, assim, eu acho que consciência é o que a gente tem sempre que estar passando, né? E a gente também é importante ter. Mas, nossa, achei muito interessante a sua história, que eu acho que você é a primeira que aparece aqui e fala assim, já me falaram, claro, acho que eu nasci veterinária, mas a forma como você falou foi muito diferente, assim, eu acho que o pessoal também vai sentir um pouquinho sobre isso, acho que foi um pouquinho além, sabe? E falando do nosso tema já, né? O que são animais exóticos e se é permitido ter animais exóticos em casas? Por exemplo, se existem leis que permitem isso. Conta um pouquinho pra gente, explica pro pessoal o que são animais exóticos aí. Acho que é uma dúvida bem comum, né? Sim. Primeiro eu vou explicar um pouco a diferença entre silvestres, exóticos e selvagens. Maravilha, ótimo. Que é a maior bagunça que existe, né? Primeiramente, os silvestres, eles são animais da nossa fauna. Eles podem ser tanto regionais, quanto de um estado, quanto nacionais. Como, por exemplo, da fauna brasileira, onça pintada, né? Ou os animais exóticos, eles não fazem parte da nossa fauna. Então, por exemplo, o elefante, a girafa, esses são animais exóticos. E os selvagens são animais que não são domesticados. Então, tem animais que vão abranger tanto o grupo exótico e selvagem, quanto silvestres e selvagens. Como, por exemplo, a onça pintada. Ela é silvestre, porque faz parte da nossa fauna, mas ela é selvagem também, porque não é domesticada. Ou o elefante, ele é exótico, porque não faz parte da nossa fauna, mas é um selvagem também. Então, para começar a esclarecer esses pontos, né? Animais que são permitidos ter em casa. Primeiramente, você tem que pesquisar um local que seja legalizado pelo IBAMA, que tenha acompanhamento, que tenha certificado de origem dos animais, principalmente os silvestres. Por quê? Os silvestres, eles são vítimas de tráfico, né? Então, a pessoa vai lá, tira um papagaio da natureza e comercializa. Por isso que você tem que ter um animal legalizado com certificado de origem, para garantir que aquele animal não foi retirado da natureza. E os animais exóticos, eles são um pouco menos delicados, porque como eles não são da nossa fauna, né? Da nossa fauna, não tem como a gente ir lá e tirar da natureza uma chinchila, porque a gente não tem aqui no Brasil. Mas não deixa de ser importante você comprar um animal de um local regularizado. Exemplos de animais que a gente pode ter. Os que não precisam de documentação são, por exemplo, coelhos, porquinhos da Índia, hamster, são exóticos, mas não requerem documentação específica de origem, tá? Mas também é importante comprar de um lugar que seja regularizado para garantir que esses animais não são vítima de exploração, né? As matrizes não estão sendo obrigadas a ter crias atrás de crias, estão tendo suporte nutricional adequado, né? Agora, animais que obrigatoriamente a gente tem que ter documentação, silvestres, por exemplo, papagaio, arara, furão, ferrete. Ferret? Ferret, é furão também. Ah, tá, é uma espécie. Isso. Tá. Esses animais... Eu nunca tinha ouvido esse ferret. Ferret é bem comum. A gente tem que ter, sim, documentação de origem, tá? Porque isso que você falou no início, as diferenças eu nem sabia que existia. Eu acho que foi muito interessante você esclarecer. E essa questão de animais, eu acredito também que além de locais que vendam, também tem os locais que já fizeram resgates e aí também você pode fazer adoção desses animais, né? Que seria, acredito que o CRAS, né? Hoje, né? Não sei, aqui tem CRAS? Em Curitiba, nós temos o CAFES, que é o Centro de Apoio à Fauna Silvestre.
E quando você encontra um filhote de animal silvestre, como por exemplo, rolinha, um gambá, animais que são da natureza, você leva até o CAFES, eles fazem a reabilitação, a triagem para ver se esse animal está apto a voltar para a natureza ou não. Se ele está apto para voltar para a natureza, ele vai ser condicionado, vai ser reabilitado e vai ser feita a soltura em um local adequado. Se não está apto, ou ele vai para um... Lar temporário? como se fosse um lar temporário. Espaço. Eu esqueci o nome. Por exemplo, para alocar papagaio que não volta para a natureza e precisa de um lar temporário. Não é esse o termo, eu esqueci no momento. Ou esses animais são destinados a criatórios, zoológicos, já que não podem voltar para a natureza, eles precisam de um local adequado, né? Aí entra o local dos zoológicos, né? A importância do zoológico não é só estético, né? Não é só pra gente ir lá ver, ai, que bonitinho. É um trabalho muito maior de conservação por trás. Você contando aí, né, eu tenho algumas histórias nessa vida e tem uma que foi o seguinte, eu e meu ex, a gente tava numa avenida lá que eu venho de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por isso que eu falei CRAS, lá se chama CRAS. Aí a gente tava descendo assim, e era meio uma descidinha, né, aí de repente, cara, as pombas veio e uma bateu bem no para-brisa, e ela caiu, bluf, aí só vi pena voando, aí eu falei, gente, volta lá. Porque, assim, eu tenho um instinto de que eu não posso ver nada relacionado a qualquer tipo de acidente que eu tenho o instinto de ir ajudar. Tem gente que paralisa, né? E aí a gente voltou, a pomba tava lá, né? E ela perdeu tudo, a parte de baixo do pelo, assim, sabe? Já ficou muito vermelha e tal. Eu falei, vamos levar essa pomba. Eu não vou deixar a bichinha aqui. Daí levamos a pomba, cara. Aí foi assim, porque eu nunca tinha tido um caso desse, né? Nessa época eu já resgatava animais e tal. Aí eu falei, cara, onde eu vou achar? Aí liguei lá no CRAS, você tem que trazer aqui. Aí eu sei que, assim, ficou ainda uns dias lá em casa, porque acho que era meio que final de semana e tal. Aí eu levei a pomba. Cheguei lá, ela me deu um registro de cadastro, né? Aí eu podia ficar ligando lá para saber como é que tava a reabilitação da pomba e tal. Daí eu fiquei ligando, né? Eu sei que ela sobreviveu, ficou bem. Só que ela tinha perdido muito essa parte de baixo e o tempo que ela ficou lá em casa, ela não queria comer, ela não voava. Eu tentava, ela não voava, sabe? E aí eu falei, cara, essa pomba não vai sobreviver. Aí eu entreguei lá, ela sobreviveu, enfim. Mas foi isso, sabe? Eu acho interessante porque existem muitas dúvidas. Porque a gente só sabe o que fazer na hora que você depara com a situação. Por exemplo, aparece às vezes um pássaro, um bicho na sua casa que ele tá ferido, alguma coisa, ou na rua, enfim. E aí você fala, cara, o que eu tenho que fazer com esse animal? O que eu faço com ele? Onde eu levo, né? Então, assim, foi essa história que aconteceu comigo, né? Voltou pra natureza, será? Você sabe? Não sei, porque depois eles não me deram mais notícias, assim, sabe? Mas o dia que a gente foi lá foi interessante, porque eles mostraram, né? Eles tinham acabado... Porque lá no Mato Grosso do Sul, como é Pantanal, existem muitas questões relacionadas a isso que você falou, tráfico de animais. E eles tinham acabado de pegar um monte de papagaio e tal. Aí tinha os filhotinhos pequenininhos assim, aí eles mostraram pra gente como que eles alimentavam, como que eles faziam. Nem era a função deles, né? Mas eu sempre muito curiosa. Ele falou, não, vem aqui que eu vou te mostrar uns que a gente acabou de resgatar. Aí tinha uma galera lá, assim, porque lá é muito grave essas questões, né? Eu acho que é importante a gente estar sempre frisando isso. Essa questão de animais que as pessoas fazem tráfico, leva para fora, né? Até aconteceu essa semana que passou, o delegado daqui foi para os Estados Unidos aí participar relacionado à questão de tráfico de animais silvestres, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado de onde tem a questão de venda, né? Então, assim, eu já não sou muito a favor de venda de animais, mas tudo bem, já que é em lei, vamos fazer direito. Então, vai no espaço que esteja legalizado, que você saiba de onde que vem, né? Porque a gente vê isso em qualquer situação referente a animais, tanto silvestres, não silvestres. Então, assim, é importante a gente sempre estar frisando que você tem que buscar um espaço que esteja legalizado para compra de qualquer animal. Que eu, trabalhando com essa causa animal, eu já vi de muita coisa assim. Eu imagino. É terrível o que a gente vê, e quem não vê, às vezes não entende, e às vezes acha que, eu comprei ali, medi caro, fulano já comprou, o animalzinho veio bonitinho para mim, mas e toda a cadeia, como é que foi feito esse animal de fato, né?
E falando ainda sobre os animais exóticos, eles precisam de animais especializados? Como é que funciona? Eu posso ter, por exemplo, um coelho aí, uma coruja, que nem está ali na foto, e chegar para um veterinário e falar assim, olha, meu animalzinho tá com um problema aqui, ou eu tenho que buscar um especializado. É muito importante procurar um especialista naquela área, né? Porque cada animal é um animal, e assim como cão e gato possuem particularidades entre eles, os animais silvestres, exóticos e selvagens também. Então, medicações não é a mesma que o coelho e a ave pode tomar, o manejo de um é diferente do manejo de outro. Então, você entender que aquele animal precisa de um especialista é muito importante. Assim como nós, quando estamos doentes, por exemplo, estou com dificuldade visual, vou num oftalmo, porque é um especialista, né? Então, eu acho que é de extrema importância e pode ser decisivo para salvar o seu animal ou não, né? Você levar num especialista ou num profissional que é qualificado, é um médico veterinário, mas não sabe lidar com aquela espécie. Aí, o seu animal corre risco de vida. Hoje eu vejo assim, esse é o meu ponto de vista, né? Uhum. Primeiro, que existem poucas pessoas que têm animais, né, não convencionais, né? Não é algo que é comum, né? Eu vejo isso, mas eu vejo que está crescendo, né? Porque eu acompanho muito o mercado pet, né? Então eu vejo que tem uma crescente em cima disso e, paralelamente, também não tem tantos especialistas assim com questões de animais específicas, assim até raça de, por exemplo, cachorro, gato. Uhum. Então, por exemplo, a gente fez até um episódio aqui falando sobre bulldog francês, né? Então, a gente trouxe uma veterinária que ela trabalha específico com essa raça, né? Vamos deixar aqui também o link para vocês. Então, assim, a gente vê algumas dificuldades ainda dos tutores em relação ao que fazer, o que procurar, onde buscar, como encontrar isso. Então, por isso que eu fiz questão de te trazer aqui, porque eu acho que é muito importante, é um tema que muitas pessoas ainda têm dúvidas, eu tenho certeza que tem gente que quer ter um animalzinho desse, não sabe o que fazer, e ter um especialista falando sobre isso, eu acho que é de extrema importância aqui para nós. Com certeza, com certeza. E falando assim de manejo, né? Quais são os principais erros ali? Como saber se a alimentação desse animalzinho está correta? Se existe, né, alimentação diferente para cada espécie? Fala pra gente um pouquinho aí. Eu vou falar só alguns exemplos, porque tem muita variedade de espécies, né? Não vou conseguir abranger todas. Mas quando você adota um animal, é importante você saber a base, né? Se ele é onívoro, se ele é carnívoro, se ele precisa de feno, qual que é a alimentação base daquele animal, né? Então, por exemplo, a maioria, digo 95% dos animais que chegam até mim são por erro de manejo, erro de alimentação. Coelhos, por exemplo, eles não podem comer muita cenoura, porque dá gás. E esse gás expande o abdômen a um nível que pode levar o animal a óbito, né? E a gente foi ensinado com o Pernalonga lá, que ele vive com uma cenoura, né? E que coelhos podem comer cenoura. Mas não é somente isso, né? Eles têm um hipercrescimento contínuo dentário. Então, se a gente não oferecer a alimentação correta, a base, que é feno, ele não vai fazer o desgaste desses dentes. E o dente dele vai crescer a ponto de ele não conseguir se alimentar mais. E vai parar de comer, né? Então, muitos animais chegam com um dente enorme, gigante, estão sem comer há 3, 4 dias, e o tutor não sabe o que é, mas é erro de manejo, tá? Aí a gente tem que fazer uma educação ambiental, ensinar o porquê de cada coisa. Não é só falar, ele tem que comer feno. Você tem que ir lá explicar a anatomia do dente, como que o animal mastiga, para ensinar aquele tutor que o animal realmente precisa de uma alimentação correta. Muitos papagaios também chegam até mim com a coloração alterada. Então, o papagaio, ele é verde e eles chegam amarelos por conta de alimentação errônea. Então, eles comem somente sementes. Isso dá problema hepático. Aí, esse fígado muda a coloração dos animais. Então, ele já vem com problema hepático e, normalmente, quando vem, já é um estágio avançado da doença. Porque todos os animais têm uma certa dificuldade em demonstrar dor.
Então, o tutor só percebe quando já está em estágio realmente avançado. Tanto roedores quanto aves, né? Aí é complicado quando chega pra gente reverter certos casos. Nossa, você falou aí, e assim, eu já vi isso acontecer, de ver o papagaio ali, de repente eu vou ver de novo e ele já tá com a cor diferente. E de verdade, assim, né? Eu achava que, tipo, era mudança, né? Própria do organismo dele ali. Nunca imaginei que pudesse até mesmo ser uma doença, né? E até falando sobre isso, sabe? O que que você tem a dizer a respeito de animais que... O que que acontece? Muitos pássaros, eles ficam em gaiolas, né? E Uhum. aí? A minha dúvida é em relação, assim, como trazer mais qualidade de vida para esse animalzinho que vive numa gaiola, fazer alguma atividade com ele, como é Uhum. que funciona isso no seu ponto de vista, sabe? Porque o que que eu vejo, tá? Muitas pessoas têm um animalzinho desse, uma ave, coloca numa gaiola e deixa o bichinho lá eternamente, né? Eu não sei qual que é a visão que a pessoa tem, mas como fazer com que esse animal tenha uma qualidade de vida Uhum. melhor? Sim. E animais também têm depressão. Então, se você não cuidar corretamente do seu animal, ele vai ficar triste, vai baixar a imunidade dele e ele vai ficar mais propenso a pegar doenças, né? Então, se você tem uma calopsita, por exemplo, você tem que pensar que o recinto dela tem que ser, no mínimo, 50 vezes maior que ela. Tem que permitir com que ela se movimente, ela explore o ambiente, ela consiga, se você tiver condições, um espaço que ela consiga orçar voo, que ela consiga se movimentar, né? Porque uma gaiola 10 por 10 ali não é vida para nenhum animal. Né? Então, eles vão ficar ali, vão ficar tristes, depressivos. Se é um pássaro que canta, ele não vai cantar, ele não vai se sentir bem. E isso não é bem-estar, né? Aí foge dos princípios de ter um animal e cuidar de um animal. Isso não é cuidar, isso não é cuidado. Então, ter um recinto grande, amplo, oferecer opções de banho, ver como seu animal gosta de tomar banho, se é no borrifador, se é numa banheirinha, oferecer diversos modos de alimentação para que ele possa explorar, brincar, tenha com que passar o dia dele, né? Porque ele fica 24 horas naquela gaiola. Imagina que chato, você 24 horas presa dentro de um recinto. Isso é extremamente depressivo, né? Então, entender modos de fazer com que esse animal interaja mais com você, com o alimento, com o ambiente. Eu acho que é fundamental para a saúde desse paciente. Eu vejo gente que também tem cobras, né? Uhum. Daí, normalmente, eu acho que a grande maioria que eu já vi parece que tem mais consciência quando se trata de cobra. Até porque cobra, ela pode ficar gigante às vezes, né? Então, você vê que o pessoal, eles criam um espaço, né? Já vi, né? Claro, gente que coloca dentro daquelas de vidro, né? Que é igual aquário, né? Igual aquário. Tipo, igual de peixe, né? Que a coitada da bicha não consegue nem se esticar, né? Mas a maioria, o que eu vejo, acho que tem um pouquinho mais de consciência. Essa questão dos pássaros, eu vejo que as pessoas, elas têm menos consciência, porque normalmente é uma pessoa mais velha que tem. E é cultural, né? Acostumaram, né, a pegar um pássaro e colocar dentro de uma gaiola estreita e deixar ele ali a toda a vida, né? Então, assim, já vi isso também com tartaruga, de deixar espaço pequeno também, né? Então, assim, acho que essas questões, elas têm que ir começando a fazer sentido e haver mudanças por parte do tutor ali, né? É extremamente cruel. Eu concordo. Assim, a gente lá em casa, a gente não é a favor, na verdade, de animais presos, assim, de qualquer espécie, né? Então, já que você quer ter um animalzinho, que pelo menos dê um espaço para ele, né? E se você não tem esse espaço, você tem que fazer esse espaço acontecer. Sim. O mesmo acontece, por exemplo, para quem tem cachorro em apartamento, né? Gato até não, porque gato ele é mais difícil para passear, né? Conheço pouquíssimos que passeiam, na verdade. Mas mesmo assim, o gato ele precisa de alguns artifícios para poder ele se movimentar ali, brincar e tal. Mas o cachorro, ele tem que passear, né? Tem que ter o momento dele de lazer, vamos dizer assim, né? E assim como qualquer outros animais. E falando sobre eles, se esses animais, eles podem transmitir doenças, se eles são perigosos, por exemplo, uma cobra, né? Se isso acontece, de ter um acidente. Legalizado, a gente não consegue ter animais que são venenosos ou peçonhentos, né? Então, você não consegue ter uma jararaca em casa.
legalizado você não vai ter. Ou tem espécies de sapos que são venenosas também. Não é permitido ter, tá? Então, os animais que são legalizados, eles não têm o risco de ser venenosos, né? Digamos assim. Mas, né, você comprando um animal de um local legalizado, você corre menos risco de pegar um animal que já venha com doença, né? Então, esse local, por ser legalizado, tem regras de manejo, regras de criação, que vai garantir com que o seu animal venha minimamente saudável, né? Em geral, os animais não transmitem doenças, a não serem exceções de gripe aviária, mas seria somente em surtos, assim. Mas em mamíferos, como, por exemplo, chinchila, fetes, eles não vêm com doença, tá? Mas você tem que saber a procedência desse animal, porque isso é a base da saúde dele, né? Se é um animal traficado, não tem controle de doenças e controle de qualidade de ambiente nenhum. Então, não tem como garantir isso, né? Me leva muito nesse caminho, às vezes, de você pegar um cachorro, tipo, na rua, né? Você vai lá e resgata o cachorro. Você não sabe, cara, você não sabe. Eu tenho um lá em casa que eu resgatei ele, e muitas vezes, assim, é complicado. A minha gatinha também, eu não sei a procedência dela. Daí você fica assim, cara, me fazem uma pergunta e eu não sei o que responder, eu não tenho essa resposta. Então, assim, tudo é mais difícil, né? Porque o veterinário, por exemplo, normalmente quem te faz a pergunta é o quê? O veterinário, né? Uhum. Aí você chega lá, ele vai te fazer as perguntas, você não sabe, ele vai ter mais trabalho para descobrir, vai ter mais estudo em cima do caso do animalzinho. Então, assim, muitas vezes, até feito tudo isso, o animalzinho não sobrevive, né? Então, eu acho que isso é de fato muito importante, bater nessa tecla de legalizado com um certificado, com lugar de procedência, para poder você também não... Porque às vezes as pessoas acham que o barato, né? E existe uma frase assim, o barato sai caro, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a esse barato aí. E realmente é um valor bem mais caro um animal legalizado, né? Só que é o correto, não tem discussão, né? É o que tem que ser feito, é um animal legalizado. E hoje você acha que as pessoas estão com essa consciência? Elas estão adquirindo mais animais legalizados ou não legalizados hoje? Eu acho que a gente está começando daqui para frente, essa conscientização de entender o porquê, não é só questão de valores, impostos, é muito além disso, né? É um controle mesmo contra o tráfico de animais, né? Então, a pessoa entendendo isso, a gravidade disso, ela já vai se negar a comprar um animal numa feira qualquer de rua aí, né? Sem saber de onde o animal veio. E você adquirindo um animal sem procedência, silvestre, por exemplo, adquirindo um papagaio sem procedência, você nunca vai conseguir legalizar ele, porque ele nunca vai ter origem. A gente não sabe de onde ele veio, se ele veio da natureza, se ele veio de um criatório. Então, você vai ter um animal ilegal até o resto da vida dele. Eu acho complicado isso, mas a gente está aqui batendo na tecla, tem que ser legalizado, vamos buscar conhecimento, vamos fazer pesquisas, vamos ver aqui o podcast, onde a doutora Ana está dando algumas dicas relacionadas a esses animais também. E qual que é o tempo de vida desses animais, né? Por exemplo, um pássaro, uma tartaruga, um hamster aí, quanto tempo, assim, em média? Fala um de cada aí para poder a gente entender o tempo deles. Tem muitas variações dentro desse tema, né? Variações entre as espécies, variações de genética, se o animal tem alguma predisposição a alguma doença, né? Mas o coelho, por exemplo, ele pode viver de uns 15 a 12 anos, 20 anos ali, varia um pouco, né? A calopsita, 12 anos, em média. O tigre d'água, que é aquela tartaruguinha que vive em aquário, mas também não é somente de água. Ela pode viver 30 anos. O papagaio, até 60 anos, 80 anos, tem literatura que fala. Varia um pouco, né? Então, antes de adotar um animal, você tem que entender o tempo de vida dele e se esse tempo de vida bate com o suporte que você vai conseguir dar para ele, né? Então, papagaio com 60 anos, você vai conseguir garantir com que ele tenha uma boa qualidade de vida, tenha o bem-estar dele garantido
durante esses 60 anos, 80 anos? Então, se a resposta for não, procure um animal que tenha estimativa de vida menor, né? Para você garantir que o tempo que ele viva, ele vai viver bem, né? Para não sofrer abandono, o animal vai lá, se acostuma com você, alguém da família morre, o tutor morre e o animal não se acostumou com mais ninguém. E aí, como vai ser a vida desse animal daqui para frente, né? Então, a gente tem que pensar nisso antes de adotar um animalzinho. Nossa, eles vivem bastante, né? Assim, a tartaruga eu até fazia ideia que ela vivia bastante. Agora, o restante eu não fazia ideia. Eu achava que eles viviam menos tempo, na verdade, assim. É que também eu nunca tive, né, nenhum animal, assim. E eu nunca tinha parado para pensar, né? Como eu nunca tive. Mas a tartaruga eu sabia que é muito comum as pessoas falarem que ela vive muito, né? Cara, é preocupante, na verdade. Porque eu tendo um animal ali comum, que é um cachorro e um gato, eu já fico, gente, eles podem viver até tantos anos. E aí? Porque é exatamente isso que você falou, né? Se eu morro, quem que fica, quem que cuida, quem que olha, e não é só isso, tem a questão psicológica desse animal, né? Assim como o cão e gato, né? Vivem muitos anos. Tem uma gata de 21 anos. 21, a estimativa dela já passou, né? Mas tem 21 anos, então... E se a estimativa de um gato fosse 80 anos, né? Nossa. Como seria daqui pra frente? E eu não adotaria mais nenhum gato, né? Só vivia pro resto da vida, né? Sim, Nossa, é complexo, né? E aí, falando sobre estresse, né? Como que eu posso identificar, assim, que o meu petzinho, ele tá estressado? Por exemplo... eu tenho ali vamos falar da tartaruguinha, né? Eu tenho uma tartaruga em casa. Como saber que ele tá estressado? Porque, para mim, ela parece bem apática, né? Vamos dizer assim, ela sempre tá linear, né? Então, alguns animais eu acho que você consegue identificar mais, eu acho, né? E alguns não. Como? Você tem que entender, primeiramente, o que é o comportamento basal daquele animal, né? Falando em espécies, também tem variações de comportamento e personalidade entre eles, né? Então, se a sua tartaruga, ela é tranquila e do nada ela começou a nadar muito, fazer comportamentos repetitivos, a ter comportamentos que ela não tinha antes, que você vai perceber qual que é o basal, qual que não é, geralmente o tutor consegue perceber se tá estressado ou se não tá, né? Aves também vocalizam muito, ou param de vocalizar, começam a fazer movimentos repetitivos, ou não querem mais se movimentar, param de se alimentar, coelhos, pequenos roedores, ou fazem comportamentos exacerbados ou param também de exercer algum comportamento. Ficam quietinhos, não querem mais interagir, diminuem a alimentação. Então, o tutor tem que estar sempre de olho a todos os movimentos e os parâmetros diários, né? Se tá comendo sempre a mesma quantidade, se não tá bebendo água, tá defecando, se não tá. Assim como pequenos animais também, né? A gente tem que ter uma observação constante, né? Ver se eles estão no normal deles ou não. E o tutor, que é tutor de verdade, vai saber se tá diferente ou se não tá. Isso que eu ia falar agora, né? É igual você ter um cachorro e um gato, né? E você tem que conhecer o seu animalzinho. Porque se você não conhece ele, você não vai identificar o que tá de diferente nele, né? Então, eu acho que os pets aí não convencionais, eles entram nessa mesma linha. Se você não conhece, você não vai saber o que tá acontecendo, né? Porque eu acredito que existem pessoas, por exemplo, que só tem uma ave lá e deixa ela na gaiola e aí nem sabe. De repente, ela só aparece dura e morta lá, né? Então, é conhecendo, né? É interessante isso, né? Porque mesmo tendo diferenças, né, em animais, por exemplo, um gato, né, um cachorro e, por exemplo, uma ave, existem coisas que se conectam, semelhanças, né? Sim. Na questão do comportamento do tutor, na verdade. Também, principalmente. Porque o tutor, ele tem que ter um comportamento onde ele vai falar assim, cara... Não tá certo. A minha tartaruga, que nem eu falei, eu nunca tive tartaruga. Eu já imaginava que ela era mais assim. Mas você falando, ela não é tão quieta quanto eu imaginava. Ela tem algumas coisas específicas da raça que você consegue identificar essas diferenças, né? Então, é para quem tem e para quem
está presente na vida desse animalzinho mesmo. Tem que se dedicar, né, a entender como é o comportamento daquela espécie que você tá adotando, né, para você saber o que vai ser normal, o que não vai ser. Acho que é importante a pessoa estudar mesmo, Sim, antes com de adquirir, certeza. né? Tipo, eu quero um coelho. Que aconteceu isso, né? Quando eu era criança, eu lembro que lá na casa da minha tia, eles do nada queriam ter um coelho. Mano, o coelho, eu não sei o que acontece com ele, mas ele se reproduz de uma forma que eu nunca tinha visto. E aí, do nada, era um espaço assim, não era tão grande, era atrás da casa, começou a ter um monte de coelho, eles não sabiam o que fazer com aquele coelho, e eles fazem muito cocô, né? Então, aqueles monte de bolinha e toda hora tinha que ir lá limpar, toda hora tinha que ir lá dar grama, dar não sei o que pro coelho, dar no vegetal, dar não sei o que. Aí eu falei, gente, aí vive em função de dar coisa pra coelho. E eles eram muitos, entendeu? Quando você tem um, aí você fala, bom, eu tenho esse aqui pra poder eu alimentar. Agora eu não sei, cara, e eu não sei nem o que eles fizeram com aqueles coelhos, porque eu era criança, né? Eu só lembro que eu ia lá dar comida pros coelhos, né? E ajudar ali. Mas, gente, pra você ver como que é muito importante, né? Coelho é bonitinho. É igual aconteceu também. Um primo meu teve um hamster, né? Daí ele começou a engordar muito. Eu não sei se é mesmo da raça, se não é. O bichinho era assim, de repente ficou um trem desse tamanho assim, entendeu? E aí eu também nem sei o que isso aconteceu. Acho que ele morreu até. Porque ele ficou gordo, um espaço pequeno dentro de uma gaiola. Tinha só aquela rodinha para ele ficar girando lá. Então, eu acho que ele acabou falecendo. Mas o que me marcou foi essas questões dos coelhos, porque eram muito, começou a virar 200 coelhos lá, e eu não sei nem o que aconteceu com aqueles coelhos, sabe? Então, assim, pra você ver a consciência, né, que a gente tem que ter. E foge de controle muito rápido, principalmente coelhos. Pequenos roedores também, rato, porquinho da Índia. Então, você vai querer ter um casal? Você sabe quando que se reproduz? Você sabe quantos filhotes isso dá? Então, você tem que entender isso. Ou castrar a fêmea, ou castrar o macho. Porque senão vira algo que foge do seu controle totalmente. Igual gato, né? Gato que é assim, né? Eu já tive muitos gatos, assim, né? Então, sempre é castrando. Porque, cara, uma gata, ela vai parir, velho. Você vê ali, já vem meia dúzia, numa sentada ali. Você fala assim, gente, o que eu vou fazer com tanto gatinho, né? Então, eu fico preocupada com essas questões de animais. Eu não sei como é que funciona, né? Mas eu acho que deveria ter um compromisso registrado, onde a pessoa que tem um animalzinho, que tem a propensão de se reproduzir rápido, que ele tenha que castrar seu animalzinho, sabe? Mas eu acho que isso nem existe, né? Eu não sei. Mas eu acho que deveria ter em lei isso, sabe? Animais exóticos já vêm castrado, né? Porque eles não são da nossa fauna e qualquer animal exótico solto na nossa fauna pode gerar um desequilíbrio ambiental muito grande, né? Então já vem castrado. Silvestres também. Mas se ele é pequenininho, filhotinho, a gente não consegue. Tem que estar meio grandinho já para pegar ele, é isso? Isso, aham. Entendi. Mas depende muito do órgão que você vai comprar esse animal, né? Agora, falando de um coelho, daí é consciência do tutor, né? Daí tem que procurar um veterinário especialista para castrar ou entender o manejo para conseguir separar a fêmea do macho. Mas realmente deixar junto não é uma opção. E falando já nessas questões, né? Por exemplo, eu tenho uma ave, e aí ela tá lá, botando ovo. Começa a botar ovo, bota ovo, bota ovo. Aí vira igual galinha, né? Galinha que bota ovo. E às vezes ela tá com 200 ovos, assim, debaixo dela. O que eu faço? Meu Deus do céu, tá lá, aquele botando ovo que ela não para. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Como é que funciona esse sistema da ave botar ovo descontrolado? Isso é um dos casos clínicos mais comum que aparece na rotina veterinária, né? Sério? Sim. E o maior dos problemas disso é a disfunção nutricional. Então, o animal não tem uma alimentação adequada e o ovo gasta muita energia, né? Então, se o animal não está nutrido, esse ovo vai ficar retido. E o ovo ficando retido, muitas vezes a gente só consegue tirar com cirurgia. Ou muitas vezes os animais vão a óbito por ovos retidos ou por deficiência de cálcio, né? Ficar botando o ovo, ele entra em deficiência de minerais e vai a óbito mesmo, né? Então, se o seu animal, ele tá com gatilho de ninho, você tem que entender como tirar esse gatilho de ninho dele, para que ele pare de botar tanto, para que a qualidade de vida desse paciente melhore, né? Porque não é benéfico.
ficar botando ovos atrás de ovos. É muito prejudicial para o paciente em si. Então, entender se isso está acontecendo exacerbadamente, procurar ajuda, saber o que fazer, levar o animal para uma avaliação médica para ver se não tem nenhum ovo retido ali, se não tem nenhum fragmento de ovo ali também, porque é extremamente letal. E para ele parar, existe alguma coisa específica ou não? É que é natural dele? São dicas de manejo mesmo. Então, se o animal tem uma caixinha e ele entende que aquela caixinha para botar ovos, vamos mudar sempre aquela caixinha de lugar, mudar sempre o recinto, para que ele não tenha tanto gatilho de ninho assim. Mas é uma abordagem longa com os tutores, para eles entenderem como acontece, quando acontece e saberem contornar isso também. É umas técnicas, né, que você vai ensinando ali, eles vão usando. E, por exemplo, né, aconteceu lá, minha ave botou, tô com um monte de ovo. O que eu faço com esses ovos? Se a sua ave não tem um macho, se é só a fêmea, esses ovos não são fecundados, né? Então, é o descarte no lixo orgânico mesmo, tá? Não são ovos... Não tem problema, né? Não, mas não são ovos apropriados para o consumo, por exemplo. Interessante. Nossa, eu nunca imaginava que poderia dar tanto BO assim a ave botar o ovo, sair botando. Eu já vi casos acontecer em galinha, né? Dela ir botar e ficar com o ovo ali retido, né? Já aconteceu. Agora, eu não sabia que ave também... É porque, na verdade, é meio que... se a gente for parar pra pensar, né? É meio que... Quase que tá na... Eu não sei se estão, mas quase que são a mesma variação ali de espécie, né? Então, se dá na galinha, pode dar na ave, né? Mas é que eu nunca tinha parado para pensar, assim. Eu achei interessante isso. E nunca imaginava também que seria um problema tão comum de você receber. É bem comum. Tem uma foto que aparece ali, que eu estou com uma galinha no colo. Essa galinha é minha. E ela tem gatilho de ninho frequentemente. E ela não levanta para se alimentar, não levanta para urinar nem defecar. Ela fica constantemente botando aqueles ovos mesmo sem o macho para fecundar. Porque na cabecinha dela aquilo vai nascer, né? Então eu tenho que descartar os ovos, mudar a casinha dela de local, mudar a forragem da casinha para ela entender que aquilo ali não é um ninho, é só um local para ela dormir. Porque senão a saúde dela fica prejudicada. É um problema psicológico mesmo, né? Que o bichinho tem, né? Mas é fisiológico, né? Porque eles nasceram pra fazer, né? Isso. Já assistiu o filme lá? Fuga das Galinhas? Ai, você falou dela, né? Me fez lembrar. Nossa, eu adoro esse filme. Já assisti um monte de vezes. Bem tocante, né? Onde ele usa, né, as galinhas descontroladamente ali e tal, pra botar ovo e tal. É uma crítica, né? A questão do consumo desenfreado aí de galinhas, né, e de ovos. Então, você me fez lembrar disso, com essa história, né, que elas ficam lá, a gente não vai mais botar ovo, não sei o quê. E outras, elas estão tão condicionadas àquilo que elas não queriam sair daquela vida de botar ovos, né. Então, assim, é complexo, né, cara, tadinho dos bichinhos. Trabalhar com abordagem nutricional, né, quanto mais bem nutrido aquele paciente, melhor vai ser a imunidade dele. Mas tem que partir do princípio que o tutor precisa entender isso. E falando do sono deles, assim, quantas horas os pets, assim, no geral, eles precisam dormir? Por exemplo, uma ave, um réptil, ali um pequeno mamífero, enfim. Em geral, 12 horas de sono. Então, acompanho muito problema com ave que fica na gaiola, na sala de casa, até meia-noite com os tutores ali. E chega uma fase que o animal tá super estressado, tá agressivo, não quer se alimentar direito, tá no pico do estresse dele, né? Por quê? Porque não tá dormindo direito. Aí, assim como acontece na natureza, que dá por volta de 5h30, 6 horas, as aves já estão se recolhendo. Esse tem que ser o horário que a sua ave tem que dormir também. Então, põe ela num local reservado, cobre a gaiola, deixa o local escuro para ela dormir e descansar. Assim como os mamíferos, eles têm que dormir 12 horas também, num local aconchegante, climatizado, dependendo da espécie, né? Se gosta de temperaturas mais amenas ou mais quentes, mas sempre um local escuro para induzir o ciclo circadiano a funcionar, né? E entender também se o seu animal ele é noturno, claro, né? Se for um animal noturno, ele não vai querer dormir à noite. Mas se for um animal diurno, tem que dormir 12 horas por noite.
Nossa, você me fez parar para raciocinar, né? Porque eu já vi, já, né? Coitada das aves, são as que mais acontecem, né? De Uhum. você ir na casa de alguém, a pessoa ter uma ave ali e o bichinho tá lá assim. Igual, Caindo de sono, igual né? idoso, né? Eu sou Aham. quase uma idosa também, porque isso acontece comigo, né? Eu não posso parar muito tempo num lugar que eu começo a já cochilar, né? Aí você vê lá o bichinho assim, com o pescocinho assim lá. Então, assim, cara, ele tá tentando Tá descansar num cansado. ambiente que não está preparado para ele, né? Porque pelo que você falou, eu tenho que entender o hábito dele, preparar o ambiente para poder ele descansar, né? Uhum. E coitadinho do sushinho que fica lá. Papagaios são diurnos, então eles têm que dormir à noite. Calopsita também. Então, eles chegam bocejando para mim na clínica. Às vezes não consigo avaliar direito porque eles estão numa soneira e estão moles. Ai, meu bichinho tá fraco. Não tá fraco, ele tá com sono. Ele não para de bocejar, ele tá exausto, né? Isso prejudica a saúde dele como um todo também. E me surgiu uma dúvida aqui, por exemplo, eu tenho um petzinho lá, né? A gente até falou sobre isso, sobre a questão de estresse, né, e tal. Se ele estiver estressado, existem remédios, como, por exemplo, tem pra gente, né, humano, tem também pra gato, cachorro, que a gente dá para poder ele mudar ali também, porque eu acho que existem momentos em que só você fazer algumas ações não muda, aí tem que ir para a parte do remédio. Existe para os animais assim também ou não? Para os exóticos e silvestres, a maior parte da abordagem é erro de manejo, né? Então, você entender que muitas vezes aquele animal, ele não vai gostar de toque, ele não vai gostar que pegue ele no colo, assim como cães e gatos, alguns não gostam também, né? Então, se você está adotando um animal, você tem que entender que se ele não quiser ser manejado, ele não vai ser manejado, né? E tem uma coisa que é muito séria, que é a miopatia de captura, que é quando o animal está no pico do estresse, o organismo dele entra em colapso e ele vai a óbito, né? Então, se você ficar forçando o animal, se você não entender o que ele gosta, o que ele não gosta, você pode perder o seu animal por estresse. Nossa, mas aí, pelo que você me disse, fazendo todo esse manejo e entendendo certinho o pet, não a maioria dos casos eu não preciso dar um remédio para ele. Eu teria que entender e acompanhar se é um erro de manejo ou se aquele paciente realmente precisa de uma abordagem terapêutica, né? Se precisam de um ansiolítico, alguma coisa assim, ou tem algo ambiental que está estressando ele, né? Depois de entender toda essa abordagem, eu teria opções de ansiolíticos, fitoterápicos, para entrar como calmantes ali. Mas antes, o profissional tem que entender o que está acontecendo, qual é o erro, né? É do tutor, é do pet, é do ambiente. E falando um pouquinho desse assunto ainda, mas relacionado a brinquedos, assim, né? Porque a gente sabe que qualquer pet, né? A gente já falou até um pouquinho sobre isso, precisa de um enriquecimento ambiental. Qual que é o tipo, né, de brinquedo, por exemplo, que eu dou para uma ave, para outros tipos de pets, assim? Uhum. Tem muitos brinquedos para aves que têm corantes na composição. Então, leia o rótulo, veja se aquela tintura que tem ali é própria para o consumo, se o animal pode ingerir aquilo, não vai se intoxicar. Se for pequenos roedores, brinquedos com que eles não consigam ingerir, engolir, que eles consigam somente brincar, mas o tutor tem que ter uma observação constante até entender que aquele paciente não vai engolir o brinquedo, né? Roedores gostam muito de roer, né? Então, tudo bem eles roerem, mas ele tá engolindo, ele tá comendo, ele tá confundindo aquilo com alimento. As aves estão realmente brincando ou estão com medo, estão estressadas com aquele brinquedo na gaiola? Elas têm fobia de objetos maiores que elas. Então, tem que ser feita uma introdução com calma, ensinando ela que aquilo é só um brinquedo, que não vai feri-la, porque senão também vai gerar estresse, né? Então, o tutor tem que ter um pouco de tato com o seu animal e entender se ele tá com medo ou se ele tá gostando. Legal, interessante, né? Você falou esses pequenos objetos que às vezes é um bico, né? E bico a gente sabe que ele tem força. Aí ele vai lá, come, engole, pensa o trabalho que não dá aquilo. Às vezes tem que passar por um procedimento cirúrgico, né? Para retirada, porque é igual a gente, né? Tem coisa que não sai sozinha. Não sai sozinho, exatamente.
Mas, em sua maioria, brinquedos de madeira não possuem risco, porque na natureza eles já roem madeira, né? As aves. Então, eles não costumam ingerir, mas o tutor sempre tem que ficar de olho, né? Mas o principal cuidado é contra a toxicidade, se aquele brinquedo tem algo que é tóxico para o paciente. Ah, legal. Bom, nós estamos quase chegando ao fim da nossa gravação, mas eu gostaria que você contasse uma história que te marcou muito e também deixar uma mensagem para o nosso telespectador aí, para poder a gente finalizar essa gravação que, olha, tá cheio de aprendizado e de novidades aqui. Eu acho que as histórias que mais me marcam sempre são as de acumulação. São aqueles tutores que têm algum problema psicológico e acabam descontando ou querendo suprir alguma falta com a necessidade de ter animais, né? E aí essas pessoas infringem o bem-estar do animal, acumulam muitos animais sem saúde básica, sem higiene básica. Isso mexe muito comigo, porque tem animais que nascem e morrem sem saber o que é o sol, por exemplo, né? Isso é muito triste. Eu fico muito tocada com isso. Então, tem a parte dos maus tratos, que é muito triste, mas tem a parte também do tutor, que ele é doente e não sabe que é doente. Então, aquela pessoa que faz acumulação, ela não tá bem. Mesmo que ela diga que tá bem, eu só gosto de ter muitos animais, não. Você não tá bem, você também precisa de ajuda. Então, mais entendimento e menos julgamento, né? Entender que aquela pessoa precisa ser orientada, ela precisa de ajuda, ela não tá bem, ela tá suprindo alguma coisa com a quantidade de animais que ela tem, né? Então, é mais o ato de ajudar e menos de julgar, né? Nem tudo é 8 ou 80. Legal. Conta pra gente um caso de superação aí, de um animalzinho que você chegou lá pra você e ele tava lá desfalecido, e aí depois, né, claro que de muito sufoco, eu sei, ele agora tá feliz aí, ou ele viveu por mais tempo, né? Os casos mais gratificantes que tem na medicina de silvestre são os animais que são acolhidos ou em situação de maus tratos, ou de tráfico, ou de atropelamento, e a gente consegue reabilitar e voltar eles para a natureza. Isso é esplêndido, né? É como se a gente reencontrasse o sentido da nossa profissão e o porquê que a gente está ali. A gente não está ali somente para condicionar os animais, ensinar as pessoas como manter eles presos, né? Claro, se é um animal exótico, ele nunca vai voltar para a natureza, porque ele é exótico. Mas se é um animal que tem condições de voltar para a natureza, se ele é silvestre, se ele é da fauna e tem todos os requisitos necessários para voltar para a natureza, a gente consegue fazer isso, é muito gratificante. É agradecer a Deus por ter esse dom da veterinária, do entendimento, da observação, de observar os animais, o que cada um necessita ou não, como ele tá, se ele tá bem ou se não tá, só por um olhar, assim, é muito gratificante. Ah, que legal. Deixa uma mensagem final aí para o nosso telespectador, você pode deixar olhando para aquela câmera ali. Então, a mensagem que eu deixaria é uma mensagem que eu já falei aqui hoje, que é: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativa. Então, se você tem um animal, você é o tutor dele, né? Ele pode ser ele pode fazer parte de uma fase da sua vida, mas para ele, você é a vida inteira dele. Então, cuide com amor, cuide com afeto, procure orientação adequada para saber se aquele animal está com saúde, se ele está bem, se ele está com o bem-estar dele preservado, porque eles merecem, né? Todos eles têm sentimentos, todos eles merecem ser bem tratados, independente da espécie que eles são. Ah, que legal, obrigada. Eu acho que hoje a gente teve um episódio, assim, muito bacana, até mesmo para mim, que para mim é um mundo desconhecido, né? Como eu te falei, eu nunca tive, né? E eu tenho certeza que para todo mundo que está assistindo também foi muito esclarecedor. Acho que a gente falou bem, abordou bem o tema. Eu acho que essa questão foi muito interessante. Muito obrigada por você ter vindo aqui hoje. Eu gostei muito de te conhecer mesmo, né? Você é sensível e é interessante que você é tranquilinha, né? Você é calminha. Então, eu acho que isso vai muito de encontro com o que você faz. Porque essa tranquilidade você tem que ter e passar para o tutor e principalmente para o animalzinho, né? Que às vezes eles vêm estressadinho, né? Coitadinho dos bichinhos, eles não sabem nem onde que eles estão, às vezes. Então, eu achei isso um diferencial muito bacana.
Brigadão mesmo por ter aceitado. Eu fico muito grata. E isso da sensibilidade que você falou, eu achei que era um defeito até pouco tempo. Tinha clínicas que me orientavam, você tem que atender em 15 minutos. Eu não consigo atender em 15 minutos, eu tenho que conversar com aquele tutor, às vezes ele tá com medo. Ele veio até mim porque ele tá precisando de ajuda também, né? Então, ser sensível, eu descobri há pouco tempo que é uma qualidade, não é um defeito. Eu acho que tem feito todo o diferencial, tanto com os tutores quanto os pets, assim. E eu acho que a clínica que te orienta isso, ela tá muito equivocada, porque com um pet normal, vamos dizer assim, a gente já demora, eu mesmo, se eu for, não é menos que 1 hora. Uhum. Imagina com um pet não convencional, que tem toda uma dificuldade de levar o animalzinho, de entender o que tá acontecendo, do tutor ficar, que nem você falou, desesperado. Então, clínicas que tenham esse tipo de comportamentos, vamos repensar, porque às vezes não é só dinheiro e trazer o paciente para gastar. Ele também precisa de qualidade de vida, né? Sim, exatamente. Bom, vamos lá. Para finalizar, né? Vamos falar os arrobas para vocês seguirem aí. Então, sigam Vetcatus com 2 T's, Doutora Ana, que é DR, Ana, _ Capistrano, nas redes sociais, e também nos sigam, petcast.oficial e We Love Pets oficial, e é claro, se inscrevam no nosso canal. E se você gostou, né, desse episódio, compartilhe com seus amigos, dá um like, deixa seu comentário, se você tiver também alguma dúvida sobre esse tema e outros temas também, se você tiver alguma sugestão, pode deixar aqui conosco, que a gente vai olhar com carinho. A doutora Ana também pode responder alguma dúvida sua, e quero agradecer imensamente, né, a doutora Ana e vocês, telespectadores, que estão nos ouvindo e vendo nesse momento, né? E é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Petcast, porque afinal, esse Petcast não é nosso, é de vocês. Obrigadão, doutora. Grata.